Alô, galera do Mengão, aqui é abraço, sou Alão dos Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Hoje tem jogo do Mengão às 21h30, horário de Brasília. O Flamengo enfrenta o Audax na primeira rodada do Campeonato Carioca aí, né? E tem novidades aí do Mengão, né? Tem atualizações aí de mercado, né? Como tá a situação de cada atleta. Também temos aí a provável escalação e tem um provável jogador aí que estará de saída também, né? Outro jogador, né, que está de saída. Então essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente aquele voto de confiança. Se você não é inscrito no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E vamos aí às notícias do Mengão. O artilheiro Pedro aí postou, né, na sua conta do Twitter, sua conta pessoal, né, o vídeo aí, ele sendo acordado aí pelo Urubu, né? O Urubu aí, o mascote do Mengão, foi acordar o Pedro lá na delegação, ele que tá na delegação, no hotel, né? Lá em Manaus. Aqui tá o vídeo, ó. Legal, então mais um sinal aí que do nosso artilheiro vai brilhar nesse ano de 2024. O lateral direito, Mateuzinho, e o volante Thiago Maia foram liberados aí de treinamentos do Flamengo e estão saindo aí da equipe rubro-negra, né? O volante deve acertar o seu anúncio, deve ser anunciado em breve, né? No Corinthians, né? Mateuzinho, né? E Thiago Maia no Internacional. Após as negociações aí, quando forem tudo concluídas, estaremos fazendo o acerto aí, mas está muito próximo aí de ambas as negociações serem concluídas aí. Vamos falar de outro zagueiro aí, de outro jogador, né? Um zagueiro aí que pode estar de saída aí do Mengão também. Com o aval do técnico Tite, o zagueiro Pablo pode ter que buscar outro clube em 2024. Porque o zagueiro de 32 anos, né, mesmo tendo contrato com o Flamengo até 2025, até o final de dezembro de 2025, não faz planos aí da diretoria do Flamengo e nem da comissão técnica do Tite. Então, segundo informações aí do Júlio Miguel Neto, o Curitiba, né, clube que foi rebaixado para a Série B, sondou, né, a situação do Pablo. Outro clube também, né, que fez essa sondagem também foi o Atlético Paranaense. Ambos não enviaram ainda nenhuma oferta oficial, né, mas o atleta que está tratando aí de uma tendinite no joelho, né, ele nem embarcou com a delegação para Manaus, fica aqui no Rio de Janeiro treinando, onde deve estar participando aí, né, dos jogos contra o Nova Iguaçu, né, e contra a Portuguesa também. Então essa é a expectativa aí. Mais um jogador do Flamengo que pode estar deixando o Mengão em 2024. O Flamengo estreia hoje pelo Campeonato Carioca, né? E vamos falar aí a provável escalação aí desse Flamengo aí, né? Que não terá muitas mudanças não para os últimos times, para as últimas formações, escalações aí que o Flamengo jogou em 2023, né? Sem poder contar com o único reforço da temporada, Nicolás de la Cruz, porque não deu tempo de ser inscrito para essa primeira rodada aí do Campeonato Carioca, e sem contar com o Mateuzinho, que está em negociação com o Corinthians, e Thiago Maia também em negociação aí, né? Ambos os jogadores nem sequer viajaram aí para Manaus também com a delegação, né? São os desfalques aí desse time. Então a provável escalação para esse primeiro jogo contra o Audax será assim: Agostinho Rossi, o goleiro, o lateral Varela, que deve ganhar alguma chance aí, um pouco mais de chance de rodagem aí nesses primeiros jogos do Flamengo no ano. Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, né, fechando a lateral esquerda. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, né, no meio campo. E Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro no ataque. Gabigol estará no banco de reservas. Essa é a provável escalação aí. Coloca nos comentários aí se você faria uma escalação diferente, se você optaria por colocar Pedro e Gabigol aí juntos. Coloca nos comentários se você gostou ou não. Falar das atualizações do mercado da bola para o Flamengo. Então, nada difícil na situação do Flamengo. Nosso VP, né, o Marcos Braz, e o diretor executivo Bruno Spindel vai ter muito trabalho aí para convencer os clubes europeus e deixarem aí, né, os seus jogadores, né, negociar com o Flamengo. Vamos falar do Luiz Henrique. O alto valor pedido pelo Real Betis pode atrapalhar, pode encerrar aí
as negociações do Flamengo com o Luiz Henrique. A pedido do Betis foi em cerca de 18 milhões de euros. A diretoria do Flamengo entende que é um valor muito alto. O Flamengo queria contratá-lo, né, por um empréstimo, com opção de compra e com valor, né, ali já com um valor pré-fixado, talvez já, né, como assim o Flamengo já faz isso aí já há algum tempo, né, e o Flamengo pagaria cerca de 2 milhões de euros para compensação do valor do empréstimo. E esse valor seria abatido numa futura compra do Flamengo. O Flamengo também, a diretoria do Flamengo também estuda com a possibilidade de uma oferta, que seria aí na casa dos 11 milhões de euros, né, que o Flamengo iria ofertar. Agora, a situação que complica é a seguinte: nessa semana, o Ionzi Pérez, que era o titular da posição ali, ele se lesionou. E eles não têm outra opção, a não ser Luiz Henrique. Então, o Pellegrini, técnico do Betis, está pedindo para a diretoria a todo custo aí segurar esse atleta por enquanto, aí, pelo menos por enquanto, até que venha a ser resolvida essa situação aí de desfalque para o Real Betis. Então tá aí, né? Eles que já estão em meio de temporada, né? Na reta final aí da temporada aí, temporada espanhola acaba em julho, né? Diferente aqui do Brasil, né? Então tá aí. A situação do Matias Vinha a gente já vai falar também, é uma situação um pouco complicada. Mas vamos falar aí da Léo Ortiz primeiro. O do Léo Ortiz é o seguinte: o zagueiro do Red Bull Bragantino, né, que é o preferido do Tite, é o preferido da diretoria para estar sendo negociado para a zaga do Flamengo. Só que a dificuldade encontrada com o clube do Red Bull Bragantino faz com que a diretoria do Flamengo repense e já planeja aí um plano B. Quem seria esse plano B, Alan? O plano B seria o Joaquim Henrique, zagueiro do Santos, né? Santos que foi rebaixado para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Então, muito provavelmente o Flamengo talvez entrará em conversas aí até essa semana. E agora, o Flamengo tem aí fez um deadline aí, né? Está em conversas finais aí, né? E o Flamengo já colocou a data. O Flamengo espera resolver a situação do Léo Ortiz até sexta ou sábado desta semana. Sexta ou sábado dessa semana, o Flamengo estará resolvendo essa situação. E caso não resolva essa situação, provavelmente já na segunda-feira o Flamengo já partirá para o plano B ou para o plano C aí na zaga. Então tá aí, essa é a real situação aí de mercado. Tá muito difícil aí. Já com o Matias Vinha. O Matias Vinha é outra incógnita agora, ainda mais com a demissão do Mourinho, né? O técnico da Roma, o antigo treinador da Roma, José Mourinho, foi demitido e isso pode atrapalhar os planos do Flamengo. Vamos falar a situação do Matias Vinha, situação atualizada no mercado, hein? Talvez você está vendo algumas coisas aí, alguém plantando aí que o Matias Vinha está quase no Flamengo e as coisas não estão bem assim, não. Aqui a gente fala a verdade. A situação é o seguinte, vamos sem papo, sem enrolação, né? O Flamengo ofereceu aí a primeira oferta aí, algo de cerca de 6 milhões de euros, foi prontamente recusado pela diretoria da Roma, né? O que trouxe o Flamengo a aumentar a proposta. O Flamengo fez uma proposta de 7 milhões de euros, né? Podendo chegar aí com alguns gatilhos, né, a 8 milhões a 8 milhões e meio de euros aí. Essa seria a situação aí do Flamengo. O Flamengo estaria, né, até então as coisas estavam andando muito bem, a diretoria da Roma aceitava ali, aceitou, né, e estava indo, as coisas estavam andando, parecia que estavam avançando. Só que a situação agora deu uma reviravolta. Por quê? Nesta semana, o treinador português José Mourinho, ele foi demitido da Roma e trouxe aí para o seu lugar Daniele De Rossi. O treinador Daniele De Rossi está a contratação aí, está olhando, né, com bons olhos aí para o Matias Vinha. Agora, como que vai ser essa... Ele quer observar o uruguaio, né, se vai ter alguma chance de ele aproveitar o Matias Vinha na equipe de Roma. Só que o Matias Vinha está emprestado ao Sassuolo. Como seria isso? Será que rolaria uma quebra de contrato? Ele traria imediatamente, né, Matias Vinha para o Sassuolo e ali desse uma oportunidade para a Roma, né, do Sassuolo para a Roma,
e ali ele entraria e veria ali se vai aproveitar ou não o atleta. Se fosse assim, o Flamengo ainda tinha uma esperança, pois a janela de transferência só vai fechar em março. Só que, será que ele não esperaria? Será que seria a diretoria da Roma não esperaria até junho para poder observar o Matias Vinha somente em junho? Então o Flamengo precisa de um lateral esquerdo para já. Essa diretoria do Flamengo está um pouco agora complicada, mas não está tudo perdido não. Essa deu uma complicação somente por causa da situação do treinador. O treinador quer observar o treinador, mas lembra lá da situação do Alan, quando o Flamengo estava negociando com o Alan, e aí trocou o treinador, com o Atlético Mineiro troca de treinador, chega o Filipão, e o Filipão fala que quer o Alan, que vai querer, não sei o quê, que vai barrar a negociação, e no entanto hoje o Alan pertence ao Flamengo. Então a situação de momento é essa. A única coisa que pode fazer com que a Roma dê uma pressão no Flamengo e aumente a subida. Ao invés de oferecer 7 milhões, o Flamengo vier oferecer 8 milhões e vier o gatilho aí para chegar a ganhar 9 milhões e meio. Isso poderia estar rolando também. A situação não é complicada, quer dizer, é uma situação, bem complicada, né, para o Flamengo. Não é fácil, né, mas o Flamengo ainda pode sim contratar, né? Agora, tem uma outra informação. Segundo o site italiano Calcio Mercato, o Flamengo estaria atrás do lateral esquerdo Rogério, que atua no Wolfsburg da Alemanha. Segundo a publicação, o jogador entrou na mira do Flamengo, né? Mas não só o Flamengo está monitorando, o Galatasaray da Turquia também, né? E apesar do possível interesse aí, o atleta tem pouco tempo no futebol alemão, né? Mas já está bem adaptado ao time aí, né? O futebol brasileiro, no futebol brasileiro, ele atuou pelas categorias de base do Internacional, foi vendido para a Sassuolo em 2016, foi vendido para a Roma em 2017, para o Juventus em 2017, chegou, né, o clube italiano, ficou ali de empréstimo. E assim, qual é a situação? Segundo o site Transfermarkt, o lateral esquerdo tem um valor de mercado de 7 milhões e meio de euros. Então seria assim, um jogador no qual o Flamengo teria que pelo menos desembolsar, pelo menos no mínimo, a mesma quantidade ou mais um pouco do que ele está querendo oferecer no Matias Vinha. A situação é complicada. O Rogério é um lateral que se adaptou ao futebol alemão, está bem adaptado ao time, e não sei nem se o clube do Wolfsburg aceitaria uma venda aí, né, para os times pelo menos nessa janela. Então tá aí. A situação do Flamengo é complicada, não é nada fácil, né? E o Flamengo pode recorrer aí para o plano B e o plano C. Tem muita gente no mercado aí, né? Agora basta essa diretoria olhar tudo aí. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde tem Mengão, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Esse jogo vai passar na Bandeirante, né? Canal aberto. E vamos aí ver o Mengão aí e torcer para ver como que o Mengão vai se comportar aí na versão 2024. Fui!